Olá, estudante! Eu sou a professora Juliana, do curso de Administração, da disciplina de Comunicação Empresarial. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos realizar um bate-papo com o querido professor Marcelo Ponte, gente. O Marcelo, ele é professor, administrador, especialista em gestão estratégica de negócios e docência para educação profissional e tecnológica. Marcelo, obrigada por ter aceitado o convite e estar participando aqui comigo dessa primeira videoaula da nossa disciplina. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e a gente está aqui para contribuir com o aprendizado dos nossos estudantes. Com certeza. Então, bora lá, né, Marcelo? Nessa primeira unidade do e-book da gente de comunicação empresarial, a gente trabalhou bastante a questão dos tipos de comunicações empresariais, né? E eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre isso, incluir até algumas experiências que você teve, para que o nosso estudante aí de casa consiga entender melhor. Certo. Primeiro, a gente precisa entender o que é comunicação, né? Ela é dentro da organização. Nós temos a comunicação interna e temos a comunicação externa. Então, a comunicação, falando no aspecto organizacional, porque a gente sabe que comunicar-se é fazer-se entendido, comunicar não é falar, porque às vezes a pessoa fala, mas o interlocutor não entende, então você não se comunicou, você só se comunica quando o outro consegue entender exatamente o que você quer dizer. Perfeito. O significado disso. Então, dentro da organização, quando a gente trabalha comunicação interna, a gente está falando justamente de informações que é passada para o público interno, para os colaboradores, e os colaboradores compreendem a mensagem que foi passada. Para o público externo, a comunicação é voltada justamente para os meus clientes e os meus fornecedores e todos que envolvem a cadeia de relacionamento organizacional. Essa é a comunicação dentro de uma organização. E o quanto elas são importantes, né? Porque se a gente não se fizer compreendido para o público da empresa, né? Nosso cliente interno, nosso funcionário, dificilmente as coisas vão evoluir. E da mesma forma, se a gente não comunica bem com esse público externo, com nossos clientes externos, a imagem da empresa pode ficar comprometida de alguma forma. Exato. E aí a gente também tem os fluxos de informações, né? Em relação à comunicação, que pode ser ascendente, descendente, horizontal, transversal, circular. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Certo. Quando você falou sobre a questão da comunicação, voltando só um pouco, para a gente poder avançar na questão dos níveis de comunicação, é importante que a comunicação seja clara para que não aconteça ruídos, né? E os ruídos na comunicação, elas geram má interpretação da mensagem, e a má interpretação da mensagem pode causar uma execução errada naquilo que era para ser como objetivo de trabalho. E aí nós temos, dentro dessa comunicação, a comunicação ascendente, ela é da parte inferior para a parte superior, ou seja, dos colaboradores para a gestão. Então, ela vai de baixo para cima. Temos a descendente, que é justamente de cima para baixo, que são a comunicação dos gestores para os colaboradores. E aí ele estabelecendo alguma meta, ele estabelecendo alguma política, alguma estratégia. Então, é a comunicação da gestão para os colaboradores. Temos a comunicação horizontal. Na comunicação horizontal, é justamente no mesmo staff, é a comunicação entre pessoas do mesmo staff, de gestão para gestão, de colaboradores para colaboradores. Essa é a comunicação horizontal. Temos a comunicação transversal. Dentro da comunicação transversal, a gente não necessariamente estabelece a linha de hierarquia. Ela pode ser de cima para baixo, no mesmo padrão horizontal, então ela segue um fluxo muito mais flexível de comunicação. Em alguns outros casos, nós temos a comunicação circular. Na comunicação circular, ela é muito mais voltada para empresas
pequenas, para as microempresas, onde todo mundo se comunica. Às vezes é uma empresa que tem no máximo 10 funcionários, 5 funcionários, que você não precisa usar os mesmos critérios que são usados nas grandes corporações que têm aí mais de 1.000, 10.000 funcionários. O nível de comunicação é diferente. Na comunicação circular, ela é, e o próprio nome diz, né? O gestor, que na verdade é o proprietário, ele se comunica e ele não precisa ir na escala hierárquica, porque na verdade nem tem, como é as grandes corporações, que tem o CEO, né, que é o diretor-presidente, que depois passa pelo diretor executivo e vai assim na escala. Na comunicação circular, não. Ela é muito mais rápida e geralmente tende a ser mais informal. Verdade. E a gente percebe assim que em grandes empresas, como você pontuou, né, é muito comum essa comunicação que ela ocorra de forma descendente, né, que é quando lá os gestores vão passar as diretrizes, os gestores, no caso, os diretores, né, os diretores passam para os gestores vão passando para o pessoal do operacional. Outra pergunta que eu queria te falar, Marcelo, te perguntar, né, questionar, é a questão da comunicação formal e informal dentro das instituições. É certo. Na comunicação formal, e mais uma vez eu ressalto que ela é muito mais usual em corporações de médio e grande porte, na parte mais familiar, nas empresas mais familiares, essa formalidade não é tão criteriosa quanto nas grandes corporações. E nas grandes corporações, a linguagem formal ela deve obedecer aos critérios estabelecidos pela língua portuguesa. Você não pode mandar dentro de um e-mail da mesma forma que você manda mensagem pelo WhatsApp. Como você faz no WhatsApp, você abrevia muitas palavras. Você, ao invés de falar você, pela mensagem no WhatsApp, você fala VC. Uhum. Na comunicação formal, não. Você está lidando com um outro nível de informação. Por que é importante que na comunicação formal você obedeça os critérios estabelecidos pela língua portuguesa? Porque aquilo ali gera documento. Exato. Aquilo é um documento que vai estar registrado na empresa. Você bota um relatório, você manda um e-mail para seu chefe ou para uma outra pessoa dentro da organização. Aquilo ali é um documento. Não pode, de forma nenhuma, ele vir com gírias, por exemplo. Não cabe dentro das organizações as gírias dentro da linguagem formal. Talvez isso você possa utilizar na linguagem informal, que aí não requer essa padronização e esse critério tão rígido quanto tanto a fala. E é interessante que na linguagem formal a gente está falando da forma como se expressa, como se fala e como se escreve. Exato. Então você não pode, dentro da linguagem formal organizacional, você usar gírias, tanto quanto não pode abreviar palavras. Já na linguagem informal, que é nos grupos de amigos, em horários de recreação, de lazer, de almoço, e aí que a questão não é tratada sobre o programa da empresa, sobre metas da empresa, são conversas que a gente tem com as amizades que a gente faz dentro da organização. Então, essa é a linguagem formal e a linguagem informal. E interessante que até dentro da linguagem informal, a gente precisa ver até que ponto a gente pode ser informal, né? Porque a gente está dentro da empresa ainda, lógico, né? Então... É uma observação importante, porque dentro da linguagem formal, às vezes a pessoa confunde com a fala, a liberdade da fala com a libertinagem da fala. Exato. São coisas distintas. Porque a libertinagem da fala ela não cabe dentro das organizações, mesmo estando no ambiente informal.
né? Então, isso de forma nenhuma pode acontecer. Muito bom, Marcelo. Como a gente já está avançando aqui no tempo, eu vou fazer a última pergunta, tá? Esse bate-papo tá muito legal, né, gente? Eu sei, mas, enfim, a gente tem que cumprir o horário certinho, então bora lá. Eu queria saber, né, como a comunicação empresarial ela vai refletir na cultura organizacional, porque dentro do e-book que a gente trabalhou nessa disciplina, a gente tratou um pouco sobre isso, mas eu queria que você trouxesse aí a sua visão. É interessante essa questão da linguagem dentro da questão organizacional, porque ela reflete muito a imagem da empresa. Então, quando você tem uma linguagem dentro das organizações em que ela tem como princípio a ética, ela tem como princípio a valorização do outro, você consegue estabelecer um fluxo de trabalho onde as pessoas se tornam mais confiantes. E é interessante observar que na linguagem e na comunicação descendente, de cima para baixo, ela geralmente vem amplificada. Aquilo que o gestor fala, quando chega lá embaixo, parece que ele vem como alto-falante, né? Às vezes é uma recomendação que o pessoal diz, ele determinou que assim fosse. E, na verdade, ele apenas aconselhou que assim fosse. Aconselhar que assim fosse é diferente de determinar que seja. Então, ela geralmente vem amplificada. E a forma como se estabelece a comunicação, ela determina, é o termômetro do clima organizacional. Uma coisa é você ser advertido pelo seu gestor em público. Isso nunca deve acontecer. É uma regra importante a ser observada. Reprimendas nunca devem acontecer em público, e sim no privado. Se você tem algum ponto a corrigir de algum colaborador, você chama ele no privado e faz aquela ressalva, né? Porque se você repreende em público, você humilha. E se você humilha um, os outros se sentem constrangidos. Elogios a gente nunca faz no privado. Elogios sempre é em público para que sirva de exemplo. Então, veja a importância da comunicação dentro da organização, como deve ser a comunicação. Isso. E a cultura organizacional, ela vai refletir as crenças, vai refletir os valores e comportamentos dentro da empresa, e tudo isso vai impactar no relacionamento, no processo de tomada de decisão dentro desses ambientes, né? Então, pessoal, por hoje, né, a gente vai encerrando a videoaula da gente, mas eu quero agradecer novamente ao professor Marcelo por ter se disponibilizado a participar, né, a dispor do tempo dele precioso para vir aqui compartilhar conhecimento com a gente. E eu conto com a sua presença, Marcelo, para a nossa próxima videoaula. E é de vocês também. Estamos aqui. Até a próxima. Até a próxima, gente.